Quando a gente escolhe um caminho, nesse caminho, né, a gente vai se deparar com tudo que a gente precisa pra gente dar conta dos nossos desafios, dos desafios do nosso processo evolutivo na Terra, né? Então a gente vai encontrar situações, pessoas, né? Vai encontrar recursos, desafios, tudo que a gente precisa para dar conta do nosso processo evolutivo, né? Então, se a gente faz essa analogia com uma viagem, né? Nossa vida na Terra é uma viagem, então vamos pensar no nosso Odu, no nosso caminho, como uma estrada, né? Então, uma rodovia. Então, o que tem ao longo de uma rodovia? Tem posto de gasolina, tem restaurante, tem banheiro, né, tem borracheiro, tem mecânico, né, tem esses postos enormes que tem banco 24 horas, às vezes tem um telefone público, né, então ao longo de uma rodovia tem vários recursos que deixam a nossa viagem mais tranquila, mais segura, né, eu tenho postos para me reabastecer de comida se eu tiver fome, né, eu tenho postos para reabastecer o meu carro de combustível se precisar, né, se furar um pneu, eu tenho em algum lugar vai ter um mecânico, vai ter um borracheiro, vai ter um ponto de ajuda, enfim, então são recursos que fazem da nossa viagem uma experiência mais tranquila e mais segura. Mas ao longo de uma rodovia não tem só isso. O que mais que pode ter ao longo de uma rodovia? Pode ter buraco, pode ter um animal atravessando, né, na sua frente, pode ter trechos de neblina que a gente não enxerga nada, mas tem uma viagem para fazer, tem que seguir. Pode ter trechos sem acostamento, que não importa o que aconteça, vai ter que seguir porque não tem onde parar. Não tem como parar, né? Pode ter, às vezes, uma curva ali muito fechada, que você não tem campo de visão. Pode ter pedágio, pode ter uma subida muito íngreme. Então, ao longo de uma rodovia, tem vários desafios também, né? E aí, esses desafios, eles não são experiências agradáveis e prazerosas, né? Não é agradável passar por um trecho de neblina. A gente tem medo, a gente sente, né, dá uma sensação de insegurança, né? Não é uma sensação prazerosa enfrentar uma baita subida. A gente tem medo que o carro morra, a gente tem medo que o carro volte, né? Uma série de coisas. Mas essas experiências, quando a gente passa por elas, como é que a gente sai lá do outro lado? A gente sai com algum aprendizado. Por quê? Porque quando você passa por um trecho de neblina, por exemplo, você você percebe que você tem recursos ali que você nem sabia. Mas você tem um farol que é específico para neblina. Você começa a desenvolver estratégias para lidar com aquela neblina. Então, você reduz a velocidade, fica mais perto do carro da frente, a ponto de você enxergar a luz vermelha do carro da frente, mas, né, mais devagar, a ponto de não bater. Então, você dosa a distância, dosa a velocidade, né? Então, são estratégias que a gente vai aprendendo a usar para lidar com aquela situação, né? A gente usa os recursos, então tem um buraco, né, um animal atravessando na estrada. Cara, imediatamente você vai usar todos os espelhos que você tiver, pra ver se vem carro daqui, vem carro dali, se vem. Aí você vai, né, vai jogar o carro pra cá, ver se tem acostamento, porque se não tiver acostamento, você não vai jogar o carro no abismo, né? Enfim. Então, né, a gente desenvolve ali um jogo de cintura, desenvolve um raciocínio rápido, desenvolve, né, uma estratégia, né? Por conta daquela experiência. Que foi agradável? Não, porque deu medo, deu raiva, né? Enfim, às vezes a gente fica até triste depois, né? Mas ela foi necessária, porque tinha um aprendizado ali. Tinha uma musculatura que você tinha que desenvolver. Tinha recursos que você não sabia que tinha, e só porque você viveu aquela situação, você descobriu esses recursos. Ou seja, essas situações desafiadoras são necessárias, né? Então, do que eu tô falando? Eu tô falando dos recursos da estrada, que são a polaridade positiva, e eu tô falando dos desafios da estrada, que são a polaridade negativa. Negativo é necessariamente ruim? Não. O negativo pode não ser gostoso, mas ele é importantíssimo. Por quê? Porque é o negativo que nos desenvolve. É o negativo que nos desenvolve. Não é o positivo. Porque quando tá tudo positivo, quando tá tudo bem, a gente não quer nem que nada saia do lugar, que é pra continuar tudo bem. Entende? A gente, né, não tem aquela fala, ai, quero que o mundo acabe em barranco pra eu morrer encostada, né? Porque quando tá tudo positivo, a gente quer ficar ali naquela zona de conforto. Exatamente, entende? O problema é que muitas vezes a zona de conforto está absolutamente desconfortável, mas a gente não quer sair dali. É aí que a zona de conforto se torna a zona de negligência. Por que a gente não quer sair dali? Porque a gente não quer encarar o negativo.
Só que é o negativo que nos traz aprendizados, que faz a gente enxergar musculaturas que a gente não tinha, que faz a gente viver experiências que nos trazem experiência de vida, né? Nos trazem aprendizados. São experiências que nos modificam, experiências que nos transformam. A gente sai de um desafio, de uma situação negativa, a gente sai com outros aprendizados, com outras experiências. Experiências essas que a gente viveu por acaso? Porque Deus quis castigar? Claro que não. Isso foi o que tentaram fazer a gente acreditar uma vida. Mas não é para nos castigar, é para nos evoluir. São experiências necessárias ao nosso processo evolutivo. Lembra? Tudo que está em nós serve ao nosso processo evolutivo. Então, todo esse negativo que a gente vive está a serviço do nosso processo evolutivo. Quando a gente vive esses negativos, passa por eles e vive esse aprendizado, nós estamos o quê? Evoluindo. Só que... ai meu Deus, sempre tem que ter um só que, né? Como nós estamos aprendendo a ser seres humanos, a gente não lida bem assim. Ah, gente, que lindo, né? Esse negativo, tô vivendo essa experiência negativa, desafiadora, tá doendo pra cacete, mas tudo bem, porque eu tô vivendo isso aqui pra evoluir, e eu tô aprendendo, eu tenho certeza que ali na frente eu vou sair com uma experiência melhor, com uma musculatura. Nossa, beleza, tá ótimo, tá tudo certo. A gente faz isso? Claro que a gente não faz isso. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a lidar com as emoções e com os instintos, lembra? Né? Então a gente se perde nas emoções, a gente se perde nos instintos. Quando acontece um negativo, a gente se depara, né? se vê, né, vivendo aquele negativo, a gente não aceita de jeito nenhum. O que dói é a gente resistir à dor. A resistência à dor dói muito mais do que a própria dor. Entende? Porque a dor não é pra fazer a gente sofrer, é pra fazer a gente acordar e olhar pra aquilo que tá doendo. Mas como a gente se recusa a olhar pra aquilo que tá doendo, porque a gente encasquetou que quer uma vida perfeitinha, então a gente não aceita aquela dor. E aí a dor faz o quê? Dói mais. Por quê? Porque ela tem que cumprir a função dela. Ela não pode deixar você passar pela vida sem olhar pra aquilo que tem que olhar. É simples, mas é simples quando a gente sabe. É simples quando a gente ganha consciência. Né? Porque dor dói. Quando dor dói, a gente fica meio cego, assim, a gente, né, perde essa capacidade de raciocínio. Então, por isso que a gente precisa cuidar das nossas dores, tratar as nossas dores, porque senão a gente se torna um ser impensante, né? Um ser irracional. Isso, né? Então a gente está nesse processo de aprender a lidar com as nossas emoções e com os nossos instintos, para dizer o mínimo. Tem muito mais nessa história aí, mas isso é o que nos ajuda a entender o Odu, que é o nosso caminhar, né? Mas eu gosto de trazer o exemplo do pneu furado. Então, eu tô lá viajando, pensa, tô viajando, tá tudo perfeito, a viagem tá uma delícia, a estrada tá lisinha, o dia tá lindo, a paisagem maravilhosa, tá tudo perfeito. Tô lá na minha polaridade positiva. Aí, passou uma placa. Eu não quis ler a placa. Falei, não, tá tão gostoso aqui, não vou me dar o trabalho de ler essa placa, gente. Não quero saber de placa. Eu vou continuar aqui no meu prazer da minha viagem, que tá uma delícia. Escorregou já aí, né, em 2 instintos. Preguiça e luxúria. Né? Não quis sair do prazer pra ler a porcaria da placa. Bom, o que a placa queria dizer? Que tinha um buraco lá na frente. Você não leu a placa. Não, né? O que aconteceu? Passou com tudo pelo buraco, furou o pneu. Pronto. É a vida te levando para o negativo. Por que a vida tá te levando para esse negativo? Para te castigar? Não. A vida está te levando para este negativo para te ensinar. Ensinar o quê? Primeiro, a ler placa. Da próxima vez, bebê, leia a da placa, entende? Que não custa nada você sair um pouquinho do seu prazerzinho para ler a placa. Percebe que ficaria bem mais barato ter lido a placa. Né? Mas tudo bem, porque estamos aprendendo, paciência, é o que temos para hoje. Bom, o que mais que esse negativo tá querendo te ensinar? A trocar pneu. Por quê? Porque a experiência de trocar pneu serve ao seu projeto de vida. Por algum motivo, você precisa passar por aquela experiência. Então precisava viver essa experiência. Por quê? Porque tudo que acontece no nosso caminho está a serviço do nosso projeto de vida. Né? Só que a gente lembra disso? Claro que não. O que acontece numa situação como essa, que você não leu a placa, passou no buraco e furou o pneu? O que acontece? A gente fica
o pneu, a gente fica triste, a gente fica com medo, né? Fica com raiva, com medo ou triste, que são as emoções principais, né, que a gente tá aprendendo a lidar, né? Então a gente xinga todo mundo, xinga o fabricante do pneu, xinga a estrada, xinga o buraco, xinga quem tá com a gente, né? Se revolta, né? Ou então a gente vai pra tristeza, porque, né, todo mundo viajando e você ali com aquele pneu furado, não é justo, porque Deus fez isso comigo, vai pra essa vítima, né? Ou então fica com medo. Ou então fica com medo, ai meu Deus, e agora eu não sei trocar pneu, o que acontece? E aí a gente se paralisa nesse medo, a gente se afunda nessa tristeza e a gente se consome nessa raiva. E enquanto isso, o pneu está como? Furado. Murchando cada vez mais, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Ai, Patrícia, então não pode sentir medo? Não pode... Mas você não falou que as emoções fazem parte? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente vai sentir medo, a gente vai sentir tristeza e a gente vai sentir raiva. Né? Só que quando a gente está presente pra gente, a gente não se perde nessas emoções. O nome disso? Inteligência emocional. Que é a gestão das emoções. Quer dizer, eu tô com medo, mas esse medo não vai me paralisar. Né? Eu vou agir com medo mesmo. Eu vou, né, digamos assim, fazer a gestão desse medo e não vou deixar esse medo me paralisar. Né? Ou tô triste? Ok, tô triste. Então, cara, né, deixa eu olhar pra essa tristeza. Por que será que eu tô triste? Ah, porque todo mundo tá indo viajar e eu não tô. Tô aqui parada no pneu furado. Cara, então, e aí? Você vai ficar aí triste, então? Né? O que vai resolver? Né? Vai resolver você ir lá e fazer o movimento ou você vai ficar aí nessa tristeza? Entende? Mas percebe que não é sair da tristeza fazendo de conta que ela não tá lá. É olhar pra tristeza e perceber que o que tá te deixando triste é ficar ali vendo todo mundo ir e você tá parada. Ah, então é isso que tá me fazendo triste? Beleza, então eu vou fazer um movimento pra eu poder ir também. Entende? Então não é negar a tristeza, é entender que você tá triste por causa daquilo. Às vezes a gente tá triste porque a gente queria que uma coisa fosse de um jeito e ela foi de outro. É isso. Não é vontade de comer chocolate. Mas como a gente não conversa com a tristeza, a gente vai comer chocolate. Entende? Se a gente olhasse pra tristeza e percebesse que a gente tá triste porque aquilo não aconteceu do jeito que eu queria, a gente poderia dar outra resposta. Bom, aquilo não aconteceu do jeito que eu queria, bom, então o que eu vou fazer? Então eu vou fazer de outro jeito. Ou eu vou, né, experimentar de outra forma. Ou eu vou lidar com isso. Cara, não aconteceu do jeito que eu queria. Paciência, tô triste, mas vai passar, porque a vida é assim. Mas não, a gente não conversa com a tristeza. E aí a gente acha que é o quê? Vontade de comer chocolate. Né? Então, é esse diálogo, entende? É esse diálogo. A mesma coisa com o medo. Cara, tô com medo, meu Deus, meu pneu furado, o que eu vou fazer? Eu não sei trocar pneu, nunca troquei pneu na vida, eu não sei nem como é que faz. Vai entrando nesse looping do medo e vai paralisando. E se você olha, se você tá presente e olha pra isso, você fala, cara, eu tô me de medo. Mas, cara, o que vai me dar mais medo? Eu ficar aqui parada, com esse medo, deixar esse medo me paralisar, ou eu fazer alguma coisa pra sair daqui? Porque é justamente por medo de ficar aqui que eu vou me mexer. Eu não vou ficar aqui, não. Não vou ficar aqui, tá escurecendo, esse pneu furado tá escurecendo. Não, eu preciso fazer alguma coisa pra sair daqui, pelo amor de Deus. Peraí, o que eu vou fazer? E aí você vai tremendo, mas vai. Entende? Só que a gente só faz esse processo se a gente estiver presente pra gente. Se a gente deixar a nossa mente pira, total, na batatinha, viaja. E a gente já começa a imaginar alguém vindo atacar a gente começa a imaginar alguém vindo abusar da gente, e aí a gente vai travando, e enquanto isso o pneu continua furado. Entendeu? A mesma coisa com a raiva. O que é uma raiva mal usada? É você ficar xingando o fabricante do pneu, você ficar xingando a estrada, a administração da estrada, você xingar a pessoa que tá junto com você ali viajando, é você xingar o buraco. Cara, oi? Qual é a inteligência emocional que tem em você ficar xingando o buraco que furou o seu pneu? Entende? E o que é uma raiva bem usada? É você falar, de raiva, agora eu vou trocar essa porcaria desse pneu, eu vou chamar agora o seguro, eu vou pedir ajuda aqui na estrada pra alguém vir me ajudar, mas eu vou trocar esse pneu, porque aqui eu não fico. Eu tenho uma viagem pra fazer e eu vou fazer. Entende? Aí você usa a raiva pra resolver. Uma ação inteligente que resolva. E não ficar dando chute no pneu, entende? Quem é que tá se machucando? Por acaso é o pneu? Quem vai sair com... Né? Quem vai sair com o dedão roxo é você, não é o pneu. Entende?
Né? Então, quando a gente consegue fazer a gestão dessas emoções, né, e fazer um movimento, mesmo sentindo medo, raiva ou tristeza, né, fazer um movimento para resolver, a gente resolve, ou a gente troca o pneu, ou a gente liga pro seguro ir lá, né, ou a gente acena na beira da estrada e pede ajuda. Então, você já está trabalhando várias coisas. A paciência, a temperança, de ficar lá esperando, né, administrando o seu medo, porque às vezes tá lá na beira da estrada, dá medo de ficar ali sozinho, vai. Né? Então, eu, pelo menos, sou água com água, eu me de medo de ficar numa situação dessa. Mas se eu vou fazendo a gestão do meu medo, entende? Eu não me perco nele. Eu não me afundo nele, né? Porque eu vou pra ação. Tô confiando, né? Que aquela experiência não é uma experiência para me castigar. Uma coisa que nos leva muito a se afundar nas emoções é essa noção de culpa e castigo. Porque na hora que esse pneu fura, a gente já logo acha o quê? Que a gente está sendo castigado. Que a gente está sendo punido. Por que Deus está fazendo isso comigo? Vítima total. Porque eu não consigo nem considerar que eu tenho força, inteligência, habilidade para fazer alguma coisa. Entende? A gente se coloca nesse lugar da inatividade. E aí, você vai ficando ali, se afundando naquele pneu furado, indo cada vez mais para o fundo do poço. Entende? Né? Então, é tudo isso. E aí, quais são esses pneus furados na nossa vida? Ixi, vários, né? Um relacionamento, né, que acabou e você não queria que acabasse. Um não, né, do crush que você queria, né? O não do crush, você ficou aquele não e tá xingando o crush até agora. 10 anos depois você tá lá xingando o crush ainda, né? Uma demissão que você achou injusta, né? A sua mãe que não te amamentou até os 3 anos de idade, e aí você não aceita aquela mãe porque ela é uma mãe muito ruim. Né? Aquele pai que não te deu carro quando você fez 18 anos. Como assim? Aquele meu pai não me deu carro. Quando eu fiz 18 anos eu sou traumatizada, porque meu pai não me deu carro quando eu fiz 18 anos. Né? Pneu furado. Você tá lá parado. Já tem 46 e tá lá parada no pneu furado. De quando o pai não te deu o carro quando você tinha 18. Você pode até já ter comprado seu próprio carro, mas você não perdoa o seu pai porque ele não te deu aquele carro, entende? Mano, e daí a gente fica lá no pneu furado, a gente fica lá, tem uma parte nossa fica presa nesses pneus furados. Sofrendo aquela dor. E aí essa energia de dor vai te acompanhando na vida, entende? E aí você não consegue se sentir orgulhoso porque você comprou seu carro. Por quê? Porque você tá preso no fato de que o seu pai é que deveria ter te dado o seu primeiro carro. Né? Aí você não consegue se relacionar com outras pessoas. Por quê? Porque você tá preso na não aceitação daquele crush que te falou não. Daquele relacionamento que acabou. Entende? Então, tudo isso vai nos acompanhando pela vida, né? Aí você não consegue se relacionar bem com seus colegas de trabalho porque você tá preso naquele colega que você acha que puxou o seu tapete. E que pode até ter puxado mesmo, mas qual é a função de uma puxada de tapete? Ajudar você a desenvolver musculaturas. É o negativo que tem a função de te ensinar. Entende? Então, os pneus furados na nossa vida é tudo que a gente não aceita e tem um pedaço nosso preso lá. Então, a palavra-chave do nosso caminho é aceitação. Se aconteceu na minha vida é porque tem alguma coisa para me ensinar. E às vezes eu não tô entendendo. Mas o fato de eu não estar entendendo não significa que aquilo não tenha nada para me ensinar. O fato de eu não estar entendendo só significa que eu não tô entendendo. E que se eu for bem esperto, eu vou buscar entender como? Olhando para mim, dentro de mim. Por que aquilo tá me fazendo sofrer tanto?